A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Quero compartilhar alguns textos, algumas verdades sobre a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Vamos falar sobre algumas verdades da palavra de Deus. Mateus 24. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. O Senhor Jesus está falando sobre a vinda dele. Está falando sobre o final dos tempos. E a primeira recomendação que ele faz é: vede que ninguém vos engane. Vamos para Lucas 21. Lucas 21 da mesma forma. Falava alguns a respeito do templo. Mestre, quando sucederá isto e que sinais haverá e quando essas coisas estiverem a se cumprir? O Senhor Jesus fala: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. Essas pessoas que vão vir, ou essas entidades que vão vir, elas não vão dizer que são Jesus Cristo, elas vão dizer: sou eu. Ego eimi, como está nesse texto, é o grego, que significa eu sou. É a mesma frase que Deus falou para Moisés na sarça ardente. Então, eles vão até dizer que estão em nome de Jesus, mas vão dizer que são uma verdade superior a Jesus. Então, dias de enganos muito fortes estão pela frente, irmãos. Precisamos nos firmar na palavra de Deus. Marcos 13 também. O Senhor Jesus fala, Marcos 13:5, Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. E, finalmente, para falar a respeito do engano que está para vir, 2 Tessalonicenses 2:11. É por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então, teremos muitos enganos pela frente, irmãos. Precisamos estar firmes na palavra de Deus. Eu fiz essa arte aqui, pedi para a inteligência artificial fazer essa arte. Então nós vemos aqui o inimigo, né, como um mágico, trazendo vários enganos. As pessoas deixando a palavra de Deus. Você vê que tem até um falso Jesus aqui. Por quê? Eles vão querer dizer que Jesus já está na terra. Mas o Senhor Jesus, ele vai vir, a palavra de Deus fala, não vou abrir o texto, mas depois os irmãos procurem: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Varões galileus, por que vocês estáis olhando para o céu? Porque da maneira como vistes o Senhor Jesus subir, assim ele virá das nuvens. A palavra de Deus também fala, em Mateus 24:30, essa compensa a gente abrir agora. Aliás, se eu falasse para alguém decorar um versículo na Bíblia só, na atual conjuntura, eu falaria para decorar esse, Mateus 24:30 e 31. Olha só, irmãos, olha para como a palavra nos livra do engano. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ou seja, depois disso, ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O arrebatamento é depois da grande tribulação. Quando o Senhor Jesus nos arrebatar, todo o povo da terra já vai saber que ele veio. É o que está dizendo aqui. Os povos se lamentarão e nós seremos arrebatados. Então, como saber se um Jesus é o Jesus? Se o povo se alegra, é o falso Messias. Quando Jesus vier, a terra vai tremer e vai se apavorar. Então, irmãos, o engano vai vir. Então, nós vemos aqui nesse desenho que eu mandei a fazer, o diabo fazendo enganos. Enganos com alienígenas, com curas milagrosas através de remédios, anticristianismo, bruxarias, agenda LGBT, todos os enganos que ele vai trazer, e o povo vai ficar fascinado.
e vão jogar suas Bíblias fora. Por quê? O Senhor Jesus falou: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mas ele também disse, graças a Deus, aleluia, a tua palavra é a verdade, João 17:7. Então nós vamos para a palavra para nos proteger contra esses enganos. Primeiro nós vamos ver, Jesus é Deus. Eles vão querer minimizar a pessoa e minimizar o ministério de Jesus. Mas Jesus é Deus, ele veio para salvar a humanidade que estava perdida. Jesus é Salvador. Jesus é o único caminho. Só há salvação em Jesus. Quem não tem Jesus permanece sob a ira de Deus. A nossa religião cristã, o Evangelho, ele é exclusivista. Só Jesus salva, não há salvação em outro. Jesus não soma nada, ele substitui. Ele substitui tudo na sua vida e ele é o único que é digno de louvor e glória e é o único que nos salva. Não há negócio quanto a isso, é inegociável isso. Jesus não pode ser Jesus mais Allan Kardec, Jesus mais Maomé, Jesus somente, só nele há salvação. Vamos para os textos, eu já copiei os textos aqui para ficar mais rápido esse vídeo. A eternidade, Jesus é Deus. Jesus não é meramente um homem, ele é Deus. A eternidade e a criatividade do verbo. No princípio era Jesus, o verbo que se fez carne. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O Senhor Jesus não é apenas uma pessoa, o Senhor Jesus é Deus. Esse é um dos fundamentos do cristianismo. Temos que saber isso, irmãos. Temos que saber isso na ponta da língua, porque quando vier o engano, você não pode ser balançado, você tem que estar firme nessas verdades. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Senhor Jesus é Criador, ele é Deus Criador. A autoexistência e o nome divino, eu sou. O Senhor Jesus ele falou antes que Abraão existisse, eu sou. Essa palavra eu sou, como eu disse, significa eu existo por mim mesmo. Ou seja, ele está falando a mesma frase que Deus falou na sarça, o Pai falou na sarça. Então Jesus é o Deus Criador, Jesus é o Deus eterno. A autoexistência do nome eu sou. A confissão de Tomé e a aceitação de Jesus. Tomé ele não acreditou que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. Aí o Senhor Jesus apareceu, falou, toca nas feridas, toca no lado. E ele falou, em verdade vos digo, depois ele diz embaixo, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Ele fez duas declarações, você é o meu Senhor, mas você é meu Deus, o Senhor é o meu Deus, Jesus. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Creram no quê? Creram no que ele acabou de dizer, que Jesus é Deus e é Senhor. O Senhor Jesus ele não disse, Tomé, você foi longe demais. Senhor, tudo bem, mas Deus só existe o Pai. Não, ele recebeu e ele ainda criticou pela demora de Tomé ter acreditado nisso, porque eles ouviram as pregações de Jesus. Jesus falou, eu sou para eles. Eles sabiam exatamente o que o Senhor Jesus estava dizendo, que ele era Deus. Aí o item 4, a esperança na manifestação do grande Deus. Tito 2,13, olha que texto maravilhoso. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Está falando de uma pessoa só, a regra no grego é clara. A regra Sharp, né, para quem quiser pesquisar, está tratando da mesma pessoa. Grande Deus e Salvador Cristo Jesus. O Senhor Jesus é o nosso grande Deus, ele é o nosso grande Deus. Ou seja, eles vão querer minimizar, vão querer dizer que Jesus é como Krishna, como Buda, como Maomé, que é apenas mais alguém que trouxe um bom ensino e foi uma pessoa boa e do bem. Não, Jesus é o nosso grande Deus. A plenitude da divindade em corpo humano. Colossenses 2,9. Porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Irmãos, o Senhor Jesus não é só um homem, não. O Senhor Jesus é Deus. Jesus é Salvador. Olha outra verdade que nós temos que nos firmar para fugir desses enganos que virão. O propósito do nascimento. O anjo falando, ele dará à luz um filho, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O Senhor Jesus não veio só dar um bom exemplo, ele veio resolver um problema, que é o problema do pecado, a separação do homem para com Deus. Jesus veio ser a propiciação pelos nossos pecados. Existe pecado, existe resolução do pecado em Jesus, e existe salvação. Eles vão querer dizer que não, o pecado não existe, apenas que existe é uma intenção de viver uma vida em harmonia com a natureza, harmonia um com os outros. Não, existe o pecado, nosso Deus é santo, e em Jesus ele se satisfez, na cruz a ira dele foi satisfeita. O justo que justifica e salva, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, é um texto profético que se refere ao justo Salvador do rebanho e do povo. Ele é o Salvador do mundo. A exclusividade da salvação em Jesus. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva. Não é nenhum alienígena, não é nenhum espírito iluminado. Não, só Jesus salva. A missão do Filho do Homem, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor Jesus veio reconectar, através do seu sacrifício e ressurreição, o homem com Deus. Só Ele pode fazê-lo. Jesus é o único caminho, a declaração exclusiva de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é através de cultos esotéricos, através de cabala, através de feitiçaria, macumbaria. Não, só através de Jesus nós temos acesso ao Pai. O único mediador entre Deus e os homens, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aqui o Senhor Jesus, assumindo a forma de homem, ele é o mediador para com o Pai. Amém? Ele é a porta das ovelhas. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ou seja, se não entrar por Jesus, não é salvo. Não há salvação em nenhum outro, irmão. Nós temos que aprender, relembrar, nos afirmar mais firmemente nessas palavras, porque nessas palavras estão a nossa salvação, irmão. Amém, irmãos? Fundamento único, porque ninguém pode lançar outro firmamento, não existe uma revelação superior, posterior, como querem dizer os muçulmanos, que depois que Jesus veio, foi uma boa pessoa, mas falhou como profeta. Não, Jesus é o definitivo caminho para com Deus. Ninguém pode lançar outro fundamento além desse que é Cristo, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. A maldição sobre o falso evangelho. Paulo também fala que é maldito. Mas, estamos aqui em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito. Então, se descer um alienígena brilhando do céu e falando, eu vim trazer uma verdade superior, Jesus até que foi bom, mas ele não é a solução total. A sua solução total é a harmonia dos povos e esse tipo de coisa. Não é maldito. Tudo aquilo que vai além do evangelho é maldição. A repetição da advertência, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar doutrina que vá além daquela que já recebestes, seja maldito. O perigo de ultrapassar o que está escrito, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente, a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que
em nós aprendais a não ir além do que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbe a favor de um em detrimento do outro. Aqui estava vendo uma questão dele na igreja de Corinto, mas ele está querendo dizer, não ir além do que está escrito. Vamos ficar com a palavra de Deus, irmãos. Vamos ficar com o que consta na palavra de Deus. Salvação somente em Jesus. A condenação de quem não ama ao Senhor. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Maranata. Olha só a afirmação ousada de Paulo. Se alguém não ama ao Senhor, seja maldito. Nós sabemos que quem ama Jesus é aquele que guarda os seus mandamentos e anda com ele. E agora, finalizando, o Senhor Jesus, esse é mais um texto para a gente finalizar esse kit anti-engano, vamos dizer assim. Vamos guardar essas informações para a gente não ser enganado. O Senhor Jesus é Deus, o Senhor Jesus é Salvador, nada pode ser acrescentado no que foi dito a respeito do trabalho do Senhor Jesus. Ele é o eterno, ele é digno de adoração, ele virá da forma como que viram ele subindo, virá nas nuvens, todo olho verá. E aquele que não tem o Filho permanece sob a ira de Deus. Deus está irado com quem não tem Jesus. Veja aqui, João 3,36. O pessoal fala muito do 16, que é uma bênção. Que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E também ele diz no 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém, irmãos? Então, nos firmemos nessas verdades, irmãos, porque vi tempos de engano, tempos sombrios de engano, com falsos cristos, falsas palavras, sinais, maravilhas da mentira. Aqui nós vemos aliens, bruxaria, todo tipo de sorte de engano. Mas a tua palavra é a verdade. Jesus é Deus, Jesus é Salvador, Jesus é o único caminho, só há salvação em Jesus. Quem não tem Jesus permanece sob a ira de Deus. Amém, irmãos? Se afirme nessas verdades, aprenda com detalhes essa verdade, leia a sua palavra, fale para os seus amados, ensine os fundamentos do cristianismo, que Jesus é Deus, Ele é o único e suficiente Salvador, não há nada além dele que possa salvar. Amém, irmãos? E a tua palavra, Senhor Deus, seja exaltada no nosso meio através da ação do Espírito Santo. Amém.